Você deve ter entrado aqui nesse vídeo de uma maneira até assustadora, né? Não sei se você entrou com a intenção de olhar o que eu vou falar para que você ganhe dinheiro com o mercado imobiliário, ou se você entrou realmente com medo de estar vivendo em breve aí um colapso no mercado e que você nem sabia que existia. Mas, na verdade, eu não vou falar nenhum desses assuntos. E ambos os assuntos serão abordados aqui, mas não diretamente. Eu vou falar de ciclos econômicos e de como você pode agora, depois desse entendimento, realmente buscar ter uma alta performance no mercado e ganhar muito dinheiro com isso, para que você lá na frente não liquide o que você tem na mão com medo de entrar num buraco ainda maior. Então o que você precisa entender? Nós vamos começar por um ciclo, o Gabriel vai colocar para vocês aí para você entender. Existe um gráfico aí que a gente desenhou, que é o ciclo econômico. Dentro da economia tradicional, a gente tem isso dividido em 5 fases. Essa primeira fase é a fase de expansão. É a fase que está todo mundo olhando para as coisas que vão estar melhorando, o mercado está melhorando e você começa a ver que isso tudo está crescendo. Você tem a segunda fase, que é a fase de estagnação. Cresce até um ponto que você percebe que não está mais crescendo e você tem uma estabilização momentânea. Aí a terceira fase, que é a fase de contração. Vai começar a projetar uma pequena queda ao ponto que cruza a linha de estabilização e logo na sequência você tem uma fase que no mercado chama de recessão, que muitas vezes o governo briga para que isso não aconteça, tá? Que vai jogar tudo para baixo. E você tem a última fase, que aí é a fase que eu chego lá no fundo do poço, né? Eu tenho uma estagnação no fundo do poço também, né? A gente pode falar dessa forma, mas a sequência é uma fase de recuperação. Isso volta a acontecer de forma cíclica várias vezes ao longo de um período pré-determinado aí. Depende muito da interação dos governos e de uma forma macro geral da economia mundial, como ela vai impactar o nosso mercado. Mas assim, numa visão geral, eu quero falar um pouco mais aprofundado no que diz respeito a esses ciclos econômicos voltados para o mercado imobiliário. Então, quando a gente começa, como eu falei, o Gabriel vai colocar aqui para vocês um gráficozinho aqui, eu gosto de falar que a gente começa pela fase de otimismo. Assim como você chegou aqui a esse vídeo, você chegou muitas vezes pensando em como eu posso potencializar o meu resultado, como eu posso ganhar mais. Se você está otimista com o mercado, você quer saber como você vai estar fazendo isso, né? Então, nós vamos começar por essa ponta. As pessoas estão otimistas para saber como é que eu consigo melhorar o meu investimento. E aí você começa a comprar, né? As pessoas começam a comprar. Mas se você for inteligente de verdade, você já vai ter comprado antes. Eu vou te falar qual é o momento ideal para você comprar. Mas imagina que você já esteja com ativo. Você vai falar, será que é a hora de eu vender? Não, a hora que as pessoas ainda estão otimistas não é a melhor hora para você vender, é só o começo. Porque você precisa olhar todos esses movimentos para você entender melhor momento de vender, melhor momento de comprar. Então, na sequência dessa fase de otimismo, a gente tem a fase de entusiasmo, porque as pessoas otimistas, elas começam a ver que está dando certo, elas ficam entusiasmadas, né? Então, começa a falar para um amigo, olha que está dando certo, olha que é isso. E aí essa informação começa a chegar no mercado, os desavisados começam a perceber que tem muita gente fazendo investimento e falando positivo e comprando imóvel e ganhando dinheiro, e aí você vai para a terceira fase, que é a fase de euforia. É aquela fase que normalmente o corretor ele vai lá, ele faz um represamento e não dá para quem quer. E logo na sequência ele compra a estrutura ele mesmo para fazer um jump, fazer um ágio naquela operação e vende 100 mil reais mais caro um apartamento que ele comprou, né? E ele ganhou isso de uma forma muito potencial porque ele viu, lei de oferta e procura. As pessoas começam a ficar eufóricas. Você vê que todos os empreendimentos que estão lançando, tudo que está lançando, as pessoas estão consumindo, porque a Selic às vezes está muito baixa, o crédito está disponível, a oferta começa a não ser suficiente para isso tudo. As pessoas com medo de ficar fora, elas começam a cada vez mais, igual a abelha que vem atrás de açúcar, você começa a perceber que começa a ter aquele tanto de gente em cima dos produtos e os produtos não são suficientes. Isso é a fase de euforia. E aí você tem que ficar atento, porque entre a fase de euforia, você tem na sequência dessa fase aqui uma fase de ansiedade. E aí, lembra, nós vamos estar numa fase que você vai transicionar dentro da economia, um momento de estabilização. Normalmente, quando você tem muito consumo elevado, você vai ter intervenções do governo ou você vai ter uma desestabilização de uma economia, exatamente porque está se tendo tanta demanda e pouco produto que o preço começa a subir muito e de repente o poder de compra das pessoas passa a não ser suficiente, ou mesmo que seja suficiente, as pessoas começam a comprar, porque a linha de corte, o incorporador está facilitando tanto a compra da unidade que as pessoas lá na frente, mesmo não tendo dinheiro, elas vão colapsar lá na frente porque ela compra, mas não sabe como é que vai pagar. E aí de repente você começa a perceber que tem uma inadimplência alta porque facilitou demais a compra, mas não se percebeu que na hora de financiar aquela unidade, aquelas pessoas talvez não tivessem o dinheiro disponível ou renda suficiente para fazer esse financiamento. E aí nesse momento que a gente está vendo isso, você pode perceber que às vezes alguns sinais é quando o governo começa a falar que ele está aumentando a Selic. Por que ele faz isso? Exatamente
Exatamente, porque ele está percebendo que a demanda está muito alta, a oferta está baixa, os preços estão subindo, a inflação está batendo na porta das pessoas e o poder de compra dessas pessoas estão diminuindo. E aí você, nessa fase de estagnação, você tem a ansiedade, que é a outra fase do ciclo do mercado imobiliário, que as pessoas falam assim, será que é hora de vender? Será que não é? É hora de vender. Talvez para você já passou esse momento, porque você tem uma curva e no topo dessa curva, antes de chegar no momento de ansiedade, era a hora que você deveria vender. Quando as pessoas têm o eufórico, estão querendo comprar e você está com o ativo na mão, é a hora de se realizar e você sair daquela posição. Então tá na hora de você sim vender o seu ativo, porque dali para frente, da ansiedade para frente, você vai viver uma outra fase, é a fase da ansiedade atrelada à negação. As pessoas começam a acreditar, não, isso aqui é só um ciclo que não vai acontecer nada, já já o mercado recupera e é só uma desestabilização pequena que tem aqui porque não tem produto, ou porque o governo está falando da Selic, ou porque de repente os financiamentos começaram a subir um pouco. São sinais que a economia vai começar a apontar para baixo em breve e aí você já deveria ter saído dessa posição ali na frente. Então você começa a seguir para a fase seguinte, que, como eu falei, é a fase de negação, e dentro dessa fase de negação as pessoas começam a, não é a hora ainda não, eu vou deixar para depois, mas aí já passou o tempo, porque dali para frente você vai perceber que muitas pessoas devagarzinho começaram a vender, só que como ela começa a botar o produto e não tem quem compre, porque o mercado tá assim, será que vai melhorar, será que não vai, tá naquele momento de ansiedade, de insegurança, né, esse momento de insegurança, então começa a entrar nesse momento o sétimo ponto, que aí entra o desespero, as pessoas começam a ficar desesperadas, porque elas começam a perceber que ela comprou por 100 o produto e já está chegando o valor de mercado 100 e ela está botando, antes ela botou por 120 e não vendeu, por 110 não vendeu, só que um amigo lá atrás que soube aproveitar a oportunidade, que aí é o que eu estou te falando, ele vendeu lá por 120, realizou e por isso essas pessoas vão tentando 120, 110 e a hora que ela vê nem por 100 ela vende e ela começa a entrar em desespero, porque a única solução que ela vai ter é ela aceitar o prejuízo, realizar o prejuízo e sair da posição. Por que ela faz isso? Porque ela não conhece no mercado ou porque ela realmente precisa daquele capital, ela se dispôs de um recurso que ela não poderia se dispor, querendo especular, e ela não entendia isso que eu estou falando para você, e aí ela está com medo não só de não ganhar o que ela pretendia ganhar, mas de perder o que ela botou. E às vezes ela começa a falar assim para ela mesma, tá na hora de eu assumir o prejuízo, nem que seja menor, é melhor eu sair com 90 mil da mão do que eu esperar agora um pouco mais e tentar ganhar 120, esse 120 não vier e pode ser que uma hora eu vou vender esse 100 mil vire 50. Então eu aceito pagar um prejuízo de 10 mil para sair na posição. Só que daí a ladeira abaixo. Algumas pessoas começam a fazer isso, vão outras e sempre vai puxando a régua cada vez mais para baixo. E aí, gente, quando isso acontece é o pânico. Todo mundo começa a ficar em pânico porque o mercado colapsou, não dá mais para vender, as pessoas não começam a vender, o preço só tá caindo, só tá caindo, só tá caindo, só tá caindo. E aí, se você tiver com um ativo na mão, eu falo para você, tenha paciência, se você tem capital e não precisa desse bem, espera. Porque são ciclos. Pode demorar um pouco? Pode, mas você tem que avaliar se vale a pena realizar esse prejuízo ou não. Normalmente, se você comprou um imóvel na planta, você fazer a conta, isso daqui a 2 anos, se você tiver num momento ruim da economia e você não tiver a capacidade de financiar esse imóvel, com certeza você vai ter que assumir aquele prejuízo ali. Mas se você tiver a condição de ainda cumprir com aquelas obrigações lá, você pode no mínimo conservar o seu investimento feito ali e depois num repasse lá na frente de uma forma um pouco mais paciente, se você tiver a condição de manter e honrar o compromisso que você fez, você não realizar o seu prejuízo. Por que as pessoas realizam prejuízo? Porque elas não têm tempo, ela precisa realizar naquele momento. Só que muitas pessoas realizam o prejuízo pelo medo, não porque ela não tem tempo, às vezes ela até podia esperar, mas ela fica começando a criar um monte de justificativa, mas e se a construtora quebrar? Mas e se eles não entregarem o empreendimento? Coisas que quando estava tudo positivo ela não pensava. Então assim, se você escolheu bem o seu portfólio, bem incorporador que você comprou o lote, comprou a casa, seja qual for o tipo de produto que você comprou, se você fez uma boa escolha lá, e esse parceiro é sólido, você vai perceber que a economia, ele não está travado em cima dessa operação. Ele pode ter uma operação que gira dentro de um financiamento apoio à construção, que ele vai precisar fazer a operação que está atrelado a um volume de vendas, mas se ele for consolidado, ele tem um caixa para poder tocar. Fique atento, é lógico, construtoras que estão muito alavancadas. Você pega uma construtora, às vezes que você está fazendo um movimento dessa, mas ela tem 50 prédios lançando, cada prédio é de 50 a 60 milhões de reais, você tem que ficar esperto, porque
depois, de repente, uma recessão que pode ser que aconteça na sequência, ele pode sim tombar uma empresa dessa para ela entrar em recuperação judicial. E aí você tem que avaliar se esse ativo seu foi feito sob patrimônio de afetação, o risco que você tem é ela parar a obra, mas aí o governo interage junto com os condôminos, que são as pessoas que já instituíram a compra dessa unidade, e pode até mesmo assumir a gestão dessa obra para continuar o financiamento. Não é o que as pessoas desejam, não é o que eu desejo para você, e eu acho que não é o que você quer também, porque aí exige um movimento, né, em grupo muito grande, um movimento financeiro talvez maior do que você iria fazer, mas é a chance que você tem de não perder o dinheiro já aplicado, mas também não é o foco desse vídeo aqui. Nós estamos falando desse ciclo. Então, quando a gente começa a entrar nessa fase de pânico, ali na sequência dela entra já essa fase que é o desânimo. As pessoas começam a falar assim, agora não tem mais jeito mesmo, já tomei o prejuízo, já tá lá. E aí, muitas das vezes, as pessoas que estão ali, elas não querem mais se desfazer, porque elas já estão descrentes. Na sequência, você vai nesse ponto da descrença, né? Que aí seria aqui o nosso ponto 10, a descrença. A descrença é o ponto onde as pessoas não acreditam mais. O mercado, tá ruim, a gente tá vivendo aqui, já teve a recessão, mas agora deu uma estabilização, mas eu não acredito que vai melhorar. Só que na outra ponta, você começa a ver também o movimento da esperança. Você começa a perceber que tem metade de pessoas começando a falar, não, já melhora, faz muito tempo que a gente tá aqui. Você viu que o governo começou a falar que vai cortar a Selic agora? Você viu falando que a Caixa começou a colocar um crédito novo aí, uma linha de crédito novo? Você viu uma indústria que tá vindo agora de novo para cá? Então você começa a ver muitas notícias novas que aparentemente parecem positivas, junto com as pessoas que não acreditam, desanimadas, porque já realizaram prejuízo ou já nem querem entrar mais nesse mercado. Então, nesse momento, é o fundo do poço e é o momento de você fazer uma nova aquisição, de você entrar lá e fazer a aquisição desse novo ativo, né? Você pode começar a validar no mercado e verificar as pessoas que ainda estão assumindo prejuízo, ou de repente um loteador que lançou um novo produto, ele não vai conseguir mais botar aquele preço que estava lá 2 anos atrás, mas você vai perceber que o produto vem com uma condição comercial mais atrativa, com um posicionamento mais atrativo, e aí é a hora de você adquirir um ativo desse perfil, porque a tendência dali para frente é você começar a viver a fase de recuperação, porque a esperança já está dentro dessa fase de recuperação. Já o desânimo, já a descrença, as pessoas estão na fase de estagnação pós-retração, né? Então as pessoas entraram nessa recessão, nós entramos nessa recessão, mas aqui a gente está no momento de transição. Aí a gente vai para a esperança, as pessoas começam realmente a acreditar nesse ponto, elas começam a ver que é possível, e as expectativas, que aí passa a ser o ponto 12 aqui, entre a nossa fase de descrença e a esperança, que as pessoas acreditarem, começarem a criar a expectativa positiva que vai melhorar. Então quando começa a falar que vai melhorar, você já percebeu? Porque a economia funciona muito no conceito boca a boca, né? No feeling, no sentimento, no que eu tô vendo, no que as outras pessoas estão fazendo. Você de repente vê que o cara tá reformando um muro ali, o outro comprou um terreno, o outro tá começando a construir, você começa a se sentir empoderado e fala assim, caramba, eu preciso fazer alguma coisa também, porque eu tô vendo que eu tô começando a ganhar dinheiro aqui, ou tá sobrando um pouquinho porque as coisas começaram a estabilizar, todo mundo ficou um pouco mais consciente, a Selic começou a descer, o crédito começou a melhorar, os bancos começaram a oferecer as linhas de crédito novas e melhores, e aí a expectativa positiva se cria. E aí nisso as pessoas vendo tudo isso acontecer, elas começam a ficar confiantes. E aí a gente entra nessa fase que é a fase de confiança. Aí eu e você estamos felizes porque a gente começa a acreditar realmente, porque a gente começa a falar pro outro, eu tô fazendo, né, confiança, né, de depositar ali. Eu estou fazendo e tá dando certo, você devia fazer também. Tem a oportunidade surgindo na sua porta aí. E essa pessoa ouve você, ela começa a ver as outras pessoas também fazendo, e ela começa a fazer e entrar nesse ponto positivo, onde todo mundo começa a ganhar, a economia começa a estabilizar. E aí a gente volta para a fase de otimismo, que foi onde a gente iniciou. E esse ciclo ele se repete. Então você vai ver aqui, entre essa expansão, a recuperação, a recessão, a estagnação, nós temos um movimento no mercado que quando você entende isso, você sabe a hora de comprar, a hora de vender. Agora, toma cuidado que muitas vezes você pode estar no fundo do poço e de repente aconteceu uma guerra lá na Ucrânia, a Rússia tirou uma bomba atômica para fora, ameaçou, né, jogar na China, por exemplo. Imagina o colapso que isso pode provocar na economia. Então só essa expectativa, as pessoas começam a ficar com medo, as pessoas ficam com medo, elas não compram, elas começam a deixar o recurso em casa, começam a poupar, volta a guardar de repente debaixo do colchão com medo de repente da economia colapsar, e aí de repente o fundo desce um pouquinho mais, porque as pessoas elas querem fazer do ativo financeiro muitas vezes liquidez para poder se proteger de um colapso qualquer que a economia possa sofrer. Então isso acontece com frequência
frequência, tá? Esse movimento. Algumas vezes você vai perceber que isso demora 3 a 4 anos para que isso gire. Pode ser que se estenda para 6 anos, 8 anos em alguns ciclos, mas pode ter períodos curtos, igual aconteceu no Covid, que você vai ver que isso acontece dentro de um ciclo de 3 anos. Se você entender esse movimento, a hora de comprar, a hora de vender, e você aprender o que eu sempre falo do princípio básico do imóvel é ganhar dinheiro na compra, você comprando bem, você sempre vai ganhar dinheiro levando em consideração esse ciclo. Cleberson, mas eu posso vender na fase de otimismo? Pode ser que você seja uma pessoa conservadora e quer vender na fase de otimismo. Só toma cuidado de vender na fase de otimismo e comprar no otimismo. Muitas vezes você não vai achar o ativo que você quer depois para botar esse dinheiro no mercado de novo, então você às vezes realizou ali 20 mil, mas poderia segurar um pouquinho mais e poderia realizar 30 mil, ter um ganho um pouco maior. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A ideia desse vídeo é falar sobre esses ciclos dessa recessão e te mostrar que você pode sim ganhar muito dinheiro no mercado imobiliário aproveitando o momento certo de compra com o momento certo de venda para que você potencialize os seus resultados no mercado imobiliário. Se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo, marca um amigo aqui embaixo. José, olha para você. Cleberson, olha para você. Maria, olha para você. Deixa seu comentário sobre o que eu falei aqui, vê se faz sentido para você. Se você quer ouvir alguma coisa um pouco mais profunda, quer que eu faça vídeos diferentes sobre temas diferentes do mercado imobiliário, também deixa o tema aqui que a gente vai procurar estar lendo os comentários para estar produzindo esse conteúdo que você está pedindo. E não deixa, mais uma vez, de seguir o nosso canal e de dar like pro vídeo, que aí você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para chegar a mais pessoas igual você. Valeu? Te vejo no próximo vídeo e muito obrigado. Ah, quase que eu me esqueço aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui embaixo desse canal aqui a gente está com um link para que você vá até a nossa página do Linktree. Certo, Gabriel? Linktree, não é isso? Então você vai na nossa página do Linktree. Nós estamos produzindo alguns conteúdos exclusivos para quem é do mercado imobiliário. Seja você corretor, engenheiro, arquiteto. E aí se você quiser saber um pouco mais, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, ou de repente ter conteúdos melhores, além do que está disponibilizado aqui, você pode acessar esse link que o Gabriel deixou aqui e aproveitar e aprender um pouquinho mais sobre o que a gente está distribuindo no mercado.